você precisa olhar para isso daqui com profundidade e pensar sobre cada uma dessas linhas e entender aonde é que você precisa melhorar. Se você sente que a sua agência está estagnada, ou seja, se você tá com faturamento de 10, você não consegue ir para 20, ou se você tá em 50, não consegue bater os seus primeiros 100 mil reais, ou se você, assim como algumas das pessoas que eu mentoro e acompanho, está em 200 e não consegue ir para 300, 400, esse é um vídeo especial que eu gostaria de ter visto se eu tivesse estagnado na minha operação há 2 anos atrás, porque eu tive que quebrar a cabeça, eu tive que errar, eu tive que gastar dinheiro para poder aprender esses princípios que eu gostaria de compartilhar aqui com você. Eu vejo que esses são princípios fundamentais para que você saia dessa estagnação olhando para coisas simples, mas que no dia a dia, inclusive com a rotina tão apertada, com essa dor de ter que entregar novas vendas, ter que entregar novos projetos, ter que focar tanto na operação, você acaba estando sufocado. E aí no momento que você tá parando para assistir esse vídeo, ele precisa de ser um vídeo que te direcione, um vídeo que certamente você consiga extrair valor para você implementar imediatamente. E nessa estrutura de 90 dias, porque eu acredito que aquelas pessoas que estão estagnadas, elas precisam de um passo a passo muito simples, que ele seja em 30, 60 e 90 dias. A maioria das mudanças estruturais que eu faço aqui dentro da Turbo, gerindo mais de 300 clientes, tendo mais de 1 milhão de faturamento mensal, elas seguem essa estrutura. Por que 90 dias? Porque 90 dias geralmente é um trimestre. Então em um trimestre eu faço uma mudança que eu não atrapalho minha operação, não atrapalho minhas vendas e por outro lado eu consigo com constância, com sabedoria crescer no momento certo. Então para isso eu separei aqui a minha caneta e eu quero explicar para você alguns dos pilares que são fundamentais para que a gente cresça no nosso dia a dia e eu quero compartilhar isso com você hoje. Vamos lá, pra gente começar, o primeiro pilar aqui, a gente vai olhar pro primeiro 1 a 30 dias. A primeira coisa que você precisa lembrar, é que você precisa azeitar, deixar pronto, muito bem claro, a sua área de vendas. A gente utiliza muito aqui dentro da Turbo a metodologia de OKR. Então, eu defino um objetivo muito claro. Então, eu tenho um objetivo muito claro, ou seja, o meu objetivo é ter constância em vendas. Imagina que esse seja o meu objetivo. E o meu KR, ou seja, o K e o R aqui desse acrônimo que a gente está trabalhando, ele seja eu atingir 30 mil de faturamento nos 30 próximos dias. Imagina que o meu KR seja atingir 30 mil de faturamento nos próximos 90 dias. Então, esse é o meu objetivo tranquilo. Esse objetivo pode ser 300. Esse seu objetivo, assim como o meu, pode ser 500 mil a mais de faturamento que a gente tem que atingir nos próximos 30 dias ou nos próximos 90. Você vai definir o quanto você quer e qual é o prazo que você vai definir. Então, isso é muito importante dentro da sua empresa. A partir disso, você precisa ter uma clareza, transparente. Você vai olhar para aquilo e vai falar assim, caralho, eu sei exatamente o que eu preciso fazer no meu funil de vendas para eu vender mais. Quanto custa o lead? Quanto custa a reunião? Qual que é a taxa de conversão? Quantas pessoas eu preciso? O que eu quero dizer com isso daqui aqui dentro? Você precisa, por favor, presta muito atenção nisso. Você precisa ter muita clareza sobre isso. O nosso funil, a gente é muito focado em entregar valor para o nosso cliente. A gente é muito focado em prometer coisas para o nosso cliente. A gente é muito focado em se aprofundar nas temáticas do nosso cliente. Mas quando se trata do nosso funil, a gente não tem a clareza que a gente deveria ter. E quando eu olho para isso, eu fico puto comigo mesmo, às vezes, porque eu tô tão focado em entregar resultado do meu cliente que às vezes eu esqueço do meu dia a dia. E você também precisa olhar para isso e pensar, cara, quantos leads eu preciso gerar? Quantos leads vão para reunião? Quantos leads eu puxo de reunião para venda? Quantos upsells / cross-sell é possível que eu faça a partir desses clientes? Você tendo esse mapeamento com clareza, fica muito mais simples de você operar. Então, por exemplo, aqui dentro da Turbo, eu vou abrir um pouco mais os números para você. A cada 100 leads, eu puxo mais ou menos 35 a 40 reuniões. Dessas 40 reuniões, eu geralmente vou fechar aqui umas 12. Então, é uma previsão que você pode trabalhar para que você, de fato, veja a conversão do seu funil. Para que você olhe e pense, da onde virão esses leads? Eles vão vir, né? Aí do método que eu trabalho, que é o método V, que é o método que eu defini, que é o meu método, porque tem um acrônimo aqui, tem uma letra do meu nome. Por que o método V? Você vai trabalhar com outbound ou você vai trabalhar com inbound? Você tem dinheiro para investir no inbound? Quais são os métodos que você vai investir no inbound? Então, se você estivesse trabalhando com inbound aqui, aonde você vai investir mais dinheiro? Você vai investir em tráfego para o perfil? Você vai investir em tráfego para LP?
TV, você vai fazer WhatsApp, você vai fazer... O que você vai fazer aqui dentro? O que você vai investir? Quanto você vai investir? Você vai investir 2? Você vai investir 10? Você vai investir 100? Quanto que você pode investir? E se você for fazer isso daqui, um planejamento para os próximos 90 dias de venda, que é o recomendado, que é o que eu tô te recomendando aqui, você faça um planejamento que você se sinta confortável para investir 3 vezes o valor que você vai investir por mês. Então, se você está se planejando investir 2, você vai ter que reservar 6 mil reais do seu orçamento. É isso que você deveria fazer a partir de agora. Se você fizer isso, você com certeza vai ter um planejamento de investimento em mídia, você vai ter uma previsibilidade de geração de lead, você quer saber o seu custo por lead, depois você tem que focar no seu custo por MQL, depois você vai focar no seu custo por reunião e depois você vai focar no seu CAC. Tudo é em detrimento do quanto você está investindo, do quanto de cliente você está fechando aqui embaixo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer e ter clareza profunda, isso que a gente está falando aqui agora, é você olhar e entender, eu tenho uma clareza nos próximos 90 dias, o quanto eu preciso investir, quantas pessoas, porque outro ponto aqui que é importante eu me aprofundar com você, quantas reuniões eu preciso fazer? 40. Opa, 40 reuniões, novas reuniões, um vendedor faz. Você não precisa de 10 vendedores, você precisa de um vendedor. Aqui, sem leads, você precisa de um SDR, ou de uma IA, ou um SDR com uma IA, esses dois caras juntos. É o que eu tenho hoje. Eu tenho SDR ainda. Pessoas falam que os SDRs vão morrer, aqui dentro faz completamente diferença no meu negócio. Então, esse cara com essa IA, ele fica muito poderoso. Antes ele atendia 100, agora ele atende 300, vai atender 400, porque com o IA faz completamente diferença. Então, isso é o jogo de você mudar o seu negócio em 90 dias. A gente tá falando de um negócio aqui que você vai implementar na sua empresa. Então, você vai criar em 90 dias um plano a partir das vendas. Porque todo negócio, ele parte de você fazer uma venda. Fez uma venda, vai operar. Então, a gente vai falar primeiro da parte de vendas. Deixou isso claro? Você precisa entender que se você converter 12 vendas, se cada uma for de 10 mil, você vai fazer 120. Isso te ajuda a bater sua meta? Se sua meta é 340 no trimestre, se você fizer essa constância aqui, tá tudo certo. Você atingiu o seu resultado. Se não, você vai precisar falar, opa, meu ticket médio é menor, então preciso de mais lead, preciso de mais venda, preciso de trazer. Aí você vai ajustando. Minimamente, você precisa criar esse planejamento para os seus próximos 90 dias. Esse é o principal ponto. Esse é o fator principal. Dê uma lida no livro chamado Avalie o que Importa. Ele fala sobre a metodologia de OKR. Por quê? Percebeu como em poucos minutos eu já comecei a estressar um pouco mais cada um dos tópicos que você precisa avaliar? Então eu falei de geração de demanda. Geração de demanda, eu preciso entender outbound e inbound. Se for inbound, quantos criativos você vai gerar? Quantos criativos você vai testar? Para qual página você vai levar? Você vai testar a página, não vai testar a página? E aí você vai listar todas as suas iniciativas e você vai começar a trabalhar. Então por que demora 30 dias? Porque dá trabalho. Não é um negócio simples, não é molezinha. Isso daqui é uma empresa. Então se a gente tá falando que é uma empresa, se a gente tá falando de um plano de 90 dias para você mudar completamente o seu negócio, você precisa olhar para isso daqui com profundidade e pensar sobre cada uma dessas linhas e entender aonde é que você precisa melhorar. Porque às vezes você até tá gerando bastante lead, mas você não está conseguindo levar para uma reunião. Pô, você precisa melhorar o seu discurso. Você precisa de ter um approach diferente. Se você não tá conseguindo vender, você precisa de ter uma tática de convencimento melhor. Simples. Agora, você tá vendo as suas reuniões, elas estão sendo gravadas? Você tá tendo roleplay semanal? Isso são iniciativas que você vai ter dentro de cada um desses aspectos. Isso precisa estar claro, transparente, como a água que você olha dentro do seu copo, você consegue ver o outro lado. Isso daqui eu prezo com muita profundidade dentro do meu time de vendas. Então, o seu planejamento inicial dos seus primeiros 30 dias, você vai focar em se aprofundar sobre vendas. Venda, venda, venda. Venda. Se você for ruim, você vai ficar completamente travado nisso daqui. Então, isso é o fator primordial para a gente começar os primeiros 30 dias. Depois, a gente vai focar de 30 a 60 dias na nossa operação. É óbvio, eu tô falando o óbvio para você, mas o óbvio ele precisa ser dito. O que é focar no óbvio? Se você é um gestor de performance, quais são as suas rotinas? Então, o que você faz para você entregar valor para o seu cliente? Porta para dentro e porta para fora. Ou seja, pensa nas suas rotinas internas. Você tem que fazer um planejamento mensal, você precisa fazer um planejamento semanal, você precisa fazer uma reunião quinzenal com o seu cliente, você precisa fazer os seus criativos para o seu cliente, você precisa ter várias iniciativas que você tem que fazer. Isso daqui vai desdobrar no calendário. Isso daqui vai desdobrar no processo operacional padrão, o POP. Você já ouviu falar do POP, processo operacional padrão? Para cada um desses tópicos aqui, o que você vai fazer? Você vai
criar procedimentos que você entende como padrão ouro. O que eu quero dizer com isso? Você tem a reunião aqui, ó, quinzenal com seu cliente. A reunião quinzenal. O que você vai tocar nessa reunião? Você vai falar sobre as iniciativas que você fez, você vai falar sobre os novos criativos, você vai falar sobre os próximos passos, você vai falar sobre cada um desses tópicos, beleza? Bacana. Então o que você tem que fazer? Padronizar a sua pauta, para que você, antes de ir para a reunião com o seu cliente, você tenha clareza sobre os tópicos que você vai tocar com o seu cliente. Por que eu sou tão maluco com isso daqui? Porque isso daqui garante que o meu gestor de performance ele atenda muito mais conta do que o seu. Porque ele não precisa pensar no que ele vai falar na reunião. Já tá aqui, essas são as pautas. Ele não precisa pensar no planejamento do mês, porque eu já tenho 40 alavancas que eu entrego para ele. Eu tenho 40 oportunidades de apresentar trabalho para o meu cliente. Então, quando eu padronizo isso, quando eu crio padrão nas coisas, que é o procedimento operacional padrão, fica muito mais fácil de operar. Quando eu falo disso, isso daqui serve para qualquer coisa da vida. Quando eu vou gravar um vídeo igual eu tô gravando aqui, eu já tenho o meu processo, eu tenho aqui no meu Notion, eu tenho ali, eu tenho que fazer a thumb, eu tenho que buscar a tag, eu tenho que buscar o título, eu tenho que fazer a introdução, eu tenho que fazer o hook, eu tenho que fazer a chamada para ação. Se inclusive curte esse vídeo, comenta, se inscreva. Isso faz parte da padronização. Quando você faz isso, fica muito mais simples o seu processo de entrega, porque você não tem que ficar pensando, gastando energia mental sobre o que você tem que fazer. Claro, aqui dentro da sua parte de criativo, é um processo criativo, você vai ter que separar um horário na sua agenda para você fazer pesquisa, para você se alimentar, para você criar repertório, para você de fato trabalhar em cima daquele cliente. Então a gente tá falando de padronização. Por que as empresas, por que eu tô falando da gente mudar em 90 dias? Mais uma vez, é trabalho, vai dar trabalho criar cada um desses pontos, mas uma vez feito, você tem isso daqui, ó, isso daqui é energia. Você tem um pico de energia muito alto e depois você tem aquela constância aqui. Porque você gasta muita energia nesse início, então aqui é tempo e aqui é energia. No início você vai gastar muita energia mesmo. Agora depois, cara, vai ficar muito mais simples de operar esses clientes. Então foca em você entender e padronizar a sua operação. Parte disso que eu falei, das alavancas, do planejamento, de como você faz o alinhamento, né? Esse planejamento inicial aqui parte muito de alinhamento de expectativas. Ou seja, imagina que você está tocando um cliente de e-commerce. Você precisa alinhar com o seu cliente o quanto ele quer investir, qual que é o ROAS dele, qual que é o CPA dele, qual que é o CMV dele, se ele vai cobrar frete ou não. E para isso, inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo que você vai acessar o Framework Clarity, que é um preço extremamente barato, é tipo R$40, R$50, não sei quanto que o time definiu, que você vai entender como que você cria esse planejamento para o seu cliente. Isso, de verdade, isso daqui é ouro que eu tô entregando para você, tá? Seus próximos 60 a 90 dias, é um negócio que mudou a lucratividade, lucro. Isso daqui mudou a lucratividade do meu negócio. Você vai focar em entender produto. Por quê? Aqui tá o jogo. Você trouxe o cliente por gestão de performance, tráfego pago. O cliente, ele precisa de tráfego pago. Só que ele também precisa de broadcast. Só que esse cara também, ele precisa de creator, de UGC, né? Que é o produto que a gente vende aqui dentro com muita frequência. Por outro lado, esse cliente, ele também precisa de uma estruturação. Por outro lado, esse cliente precisa de várias outras coisas, que o seu foco nos seus 60, 90 dias é o quê, cara? É focar em vender mais vezes pro seu cliente. Você já tem 2, 3, 10, 200, 300 clientes como a gente tem aqui dentro. Eu tenho 300 oportunidades todos os meses, inclusive tô falando isso puto, porque meu time não tá vendendo tanto pra base quanto deveria vender mais. Tenho 300 clientes que eles já confiam em mim. Se eles já confiam em mim, cara, aqui tá o dinheiro. Eles já falaram sim, já pagam pra mim todos os meses. Agora o seu foco é em pensar em como você deixa a vida dele mais fácil e rentável. Inclusive, essa é a nossa missão da Turbo. Deixar a vida das pessoas mais fácil e rentável no digital. Se essa é a nossa missão, cara, eu preciso olhar pra jornada de vendas dele, assim como eu fiz pro meu funil, e pensar como eu melhoro cada um desses steps aqui. Então, aqui no e-commerce, por exemplo, a página dele tá demorando pra carregar. Pô, faz uma página nova, sugere uma página nova, vende um LP a R$5.000 pro cara. Ah, não, eu não tô tendo recompra, não tô tendo LTV, faz broadcast pro cara, faz automação, faz IA, faz recuperação com IA, faz um monte de coisa pro cara, vende outra coisa pro cara. Esse é o nosso foco. Então, isso daqui é um plano de 30, 60 e 90 dias que vai mudar completo. Eu tenho certeza, se você pegar a essência disso daqui e trabalhar, cara, você vai colocar na sua agenda um trabalho de 2 a 3 horas para pensar em cada um desses tópicos. Enquanto você trabalha, você também não vai parar e falar assim, agora os próximos 90 dias eu não faço mais nada. Não. Cara, você vai ter uma agenda estratégica
na sua empresa, no seu calendário, que você vai olhar nos próximos 30 dias, você vai focar 2 horas a 4 horas por semana para você parar e olhar para cada um desses tópicos aqui. Você vai implementar isso dentro da sua empresa e isso vai mudar completamente o seu negócio. Então, se você curtiu esse vídeo, se você achou que isso daqui agregou valor para você, vou te convidar a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, e eu vou deixar um outro vídeo aqui no qual eu explico como que você pode começar uma agência de forma mais estruturada do que você tem hoje. Então é isso. Forte abraço e tchau!